Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, para darmos aí continuidade ao nosso estudo sobre a Box, né, a Bíblia Original de Codex. Já vimos aí os 4 primeiros capítulos de Mateus e também os capítulos 5 e 6, né, que correspondem aí ao primeiro ensino público de Jesus Cristo. E hoje vamos estar vendo aí o capítulo 7, que é o final, né, desse primeiro ensino. Mas antes de entrarmos aí no ensino propriamente dito, vamos estar cantando novamente a música que a gente cantou na nossa última reunião, no nosso último estudo aí. Seus olhos forem bons, todo seu corpo será luz. Se da sua boca saem coisas boas, serás como pena a voar. Se ao agir sua atitude não magoar o próximo, dormirás em paz. Se ao chegar em casa e se sentires tranquilo, despertarás para uma vida justa. Não julgue sem conhecimento, não fales sem limites, não haja sem equilíbrio, desacelera, desacelera. Boa noite, Maria Helena. Desacelera o tempo e viva o segundo. Minha aula, gente. Eu gosto. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se da sua boca saem coisas boas, serás como pena a voar. Se ao agir sua atitude não magoar o próximo, dormirás em paz. Se ao chegar em casa e se sentires tranquilo, despertarás para uma vida justa. Não julgue sem conhecimento, não fale sem limites, não haja sem equilíbrio, desacelera, desacelera, desacelera o tempo e viva o segundo. Yeah, yeah. Desacelera, desacelera, desacelera o tempo e viva o segundo. Desacelera o tempo e viva o segundo.
Bom, no estudo anterior, né, cantamos essa canção, que é uma composição do cantor Túlio Melo, né, nosso companheiro aí de visão. E ele compôs essa música e cedeu essa música, né, para a filosofia. E cantamos ela por causa do refrão, né? Na verdade, por causa do refrão não, né? Por causa da primeira estrofe que fala sobre a questão de ter dos olhos, né, serem a lanterna do corpo, vamos dizer assim, né? A lâmpada do corpo, né? E hoje já estava combinado que a gente ia cantar de novo, né? Mas ainda, né, dentro do contexto, o que a gente vai ver hoje vai ter a ver com o refrão dessa música. Então a gente pode dizer que, de certo modo, né, essa música ela tem a ver com esse primeiro ensino público, né? Ela foi uma composição inspirada nesse primeiro ensino público de Jesus Cristo. Então a gente inclusive vai começar vendo justamente essa questão do julgamento, né? No sentido de não julgarmos sem conhecimento. E a gente vai ver que mesmo tendo conhecimento não convém julgar. Porque da mesma forma como julgarmos, também seremos julgados, né? Bom, fazendo aí um breve panorama, né, do que veremos hoje, a gente vai ver, como eu disse primeiro, né, não julgueis, 3 pontinhos. Aí a gente tem aí também que a sabedoria não é para qualquer um, né? Agora, Jesus está incitando a orar. Na reunião, no estudo anterior, vimos ele ensinando a orar. E agora ele está incitando a orar, né? E aí chega aquele questionamento. Gente, eu não estou entendendo nada. Porque lá no sistema, eu orava crendo que Deus ia interferir respondendo a minha oração. Agora, eu estou aprendendo que Deus não interfere. E aí a pergunta, né? Orar para quê? Se não adianta nada eu pedir, né? Já que ele não interfere. E a gente precisa aprofundar, né, nessa questão tanto de oração quanto de interferência, vamos dizer assim, né? E aqui, para quem ainda tem dúvida, é Jesus Cristo que está, né, incentivando, nos incentivando, no caso, né, a orarmos, vamos dizer assim, né, dentro aí do contexto. Aí a gente tem também as duas estradas, né, ou 2 caminhos, os falsos profetas, os 2 fundamentos, né, casa na rocha, casa na areia, e o final do primeiro sermão. Antes de eu fazer compartilhamento de tela, professor Rafael, quer compartilhar alguma coisa já? Estou tentando manter minha voz o mais preservada possível. Vou deixar a fala contigo. Perfeito. Se alguém quiser... Boa noite, a vozinha. Como? Boa noite, a vozinha. Sim, sim. Boa noite, boa noite. Rafael. Boa noite, Ju. Boa noite, Rafael. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá bem? Oi, meu amor. Oi, minha princesa. Gente, se alguém quiser fazer Gostei algum da foto, compartilhamento, fica à vontade, tá? Olá, Daniel, tudo bom?
Tudo jóia. Que bom ter você conosco. Tudo jóia. Eu estou no metrô de São Paulo. Estou aqui no metrô. Aí sim, hein? Ó o metrô. Ai, tia. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Noite. Ok, gente. Eu vou então fazer um compartilhamento de tela aqui. Tem que mutar. Tem que mutar aí que alguém tá aí. Nossa, festa aí. Como? Alguém tem que se mutar aí. Ah, parou. Você tá numa festa. Tranquilo. Ele tá no metrô. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Ei. Vamos lá, gente. Cadê Henrique? Cadê Henrique? Henrique, eu vou chamar Henrique. Eu vou ver se eu ligo pra ele. Vou desligar aqui e entro depois, tá? Ok. Tem gente nova aí que eu não conheço, né? É o Daniel de São Paulo. É de São Paulo? Daniel. Aqui, Por que esse o povo de Daniel, São quem Paulo, é? esse pessoal de São Paulo não se encontra com a gente? A gente marcou aquela reunião, lembra, aqui em casa? Aí não deu pro Daniel nem a Marta. Ah, o Daniel, você conhece? É o Daniel? Você é o Daniel? Sim, sim. Daniel, você é de São Paulo, né? Eu e a Gil também somos de São Paulo. Tá? A próxima reunião a gente vai se encontrar, né? Que vem o Altair, né? É. Isso aí. Então, Gente, três de São Paulo. vocês estão conseguindo visualizar a tela aí? Tá. Não. Sim. Tá Francisca Tá muito lá ótimo. no Marrute, lá no. Como é que chama? No topo da pirâmide. Eu? Onde é que Você eu tá tô? no metrô, Daniel? Você tá no metrô? Você tá no metrô? É? Isso, bota a máscara. Vamos lá, gente. Eu vou descer agora. Ah, tá. Bom, então, a gente vai estar vendo aí, né, o grande finale do primeiro ensino de Jesus Cristo, né? Sim. Primeiro ensino público. Sim. E aí, Jesus diz, né? Não julguem salvação de ninguém, pois se condenarem alguém pela Bíblia, lei, também serão condenados, né? Pela Bíblia, lei, né? Então, só dar um exemplo de uma situação, né, que a gente tem visto muito nesses últimos dias. Tem muitas, né, muitas situações, mas eu quero chamar a atenção para uma específica, né? Boa noite, Henrique. Boa noite. Eu quero chamar a atenção para uma situação Boa específica noite, Henrique. em que mesmo nós, né, quando estávamos, né, no contexto de sistema, quem saiu do sistema aí, eu mesmo faz pouco tempo que eu tô fora e eu nasci e fui criado, né, no contexto aí de sistema religioso, permaneci por 38 anos nesse contexto, né, sem conhecer o outro lado, vamos dizer assim. Sem conhecer o outro lado e assim é complicado, né? A gente fica totalmente formatado, né? E para depois a gente se desvincular disso, vamos dizer assim, leva um tempo, né? E uma questão aqui que eu gostaria de ressaltar, né, para tratar dessa primeira parte
do capítulo 7 aí, onde Jesus diz, né? Não julguem. Lá tá, né? Não julgueis para que não sejais julgados, né? Mas, apesar de não estar escrito salvação, a tendência é justamente a gente querer, né, apontar quem vai ser salvo, quem vai ser condenado e coisa e tal. E uma situação, né, muito recorrente dos nossos dias aí, tem a ver com o contexto, daquelas pessoas, né, que por algum motivo mudaram, né, mudaram de sexo ou apenas de opção sexual, vamos dizer assim, né? E existe uma tendência, né, da gente usar lá o capítulo 1 de Romanos, né? Para dizer, né, não, tá escrito, ó, tá aqui. Quem nasce de um jeito e não se aceita do jeito que nasceu e, né, ou quer passar por transformação, ou quer fazer contrário daquilo, né, que foi determinado por Deus e tal, tá escrito aqui no capítulo 1 de Romanos que essa pessoa vai ser condenada ao inferno. Verdade. Ixi. E a gente não conhece o contexto da pessoa, a gente não sabe o que levou a pessoa, né, a agir dessa forma, a tomar essa decisão, vamos dizer assim, né? Verdade. E aí fala a letra da música, né? Não julgue sem conhecimento, né? Verdade. E aqui, se a gente está falando, está escrito que eles, por agirem dessa forma, vão ser condenados ao inferno, a gente está julgando a salvação deles, né? É verdade. Então, ó, não julgue salvação de ninguém, seja quem for, não interessa se está escrito, né? Principalmente se você julgar de acordo com aquilo que está escrito, né? É pior ainda. Porque, ó, pois se condenarem alguém pela Bíblia, Romanos 1, também serão condenados pela Bíblia, né? Então, eu só estou citando um exemplo que tem sido muito recorrente, vamos dizer assim, né? Existem vários. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso, né? Verdade. Então, ele continua, né? Vamos lá. Ó. A primeira doutrina é o delta das intenções, motivações e desejos, né? Como vimos no estudo da semana passada, né? Sobre o capítulo 6, sobre a questão, né, da esmola, oração e jejum, né? Com qual motivação você tá dando esmola, né? Ou orando, ou jejuando e tal. E aqui continua, né? Com qual motivação você está, né, exercendo esse julgamento, vamos dizer assim, né? Simplesmente porque está escrito, né? E não podemos aceitar aquilo, né? Aquilo que foge da lei do Criador, vamos dizer assim, né? E aqui é complicado alguém falar que está julgando, condenando e ao mesmo tempo está sendo bem intencionado, né? Então, é importante que a gente comece
a ver da mesma forma que o Criador vê, né? Precisamos desenvolver esse delta do desejo, intenção e motivação, né? Seja com quem for, né? Independente se for alguém do bem ou não, né? Porque ainda que a pessoa seja do mal e queira te prejudicar, quem depois vai ter que prestar conta é ela, né? Então não podemos fazer acepção ou discriminação, vamos dizer assim, né? Uhum. Então Jesus está mostrando, né, para essa multidão, né, a questão aí do engano do julgamento pelo exterior, né, pela aparência, pelo que parece bom, vamos dizer assim, né. Então a tolice é previsível, né, achar que branco é branco. Sem procurar saber qual é o contexto, vamos dizer assim, né? E aí ele continua: vocês religiosos costumam cuidar da vida dos outros, se preocupam com um grão de poeira quando tem uma pedra nos seus olhos, né? Então, tem aqui também, em algumas traduções, vai falar, né, do cisco e da trave, vamos dizer assim, né? Então Jesus está dizendo, ó, vos ensino hoje princípios estabelecidos desde o princípio. Vão atrás dos seus desejos e os terão. A Bíblia que vocês tanto dizem obedecer... Oi? A Bíblia que vocês tanto dizem obedecer faz para fazer ao próximo tudo o que vocês desejam para vocês. Então, é importante, né, que façamos ao próximo aquilo que desejamos para nós, né? Sim. Se não queremos o mal, então não devemos proceder mal para com o próximo. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser contribuir, fica à vontade, tá? Eu tô tentando seguir aqui uma sequência, mas fiquem à vontade para interromper, contribuir de alguma forma. Tá ótimo, pode. Para mim tudo bem, pode continuar. Professor. Fala, Daniel. Professor, só um comentário. Sim. É que você falou do delta, né? Como? Desejo, o delta, desejo, motivação e... Intenção. Desejo, intenção e motivação. Essa visão, você não quer comigo, né? Antes de ler a Bíblia, eu ficava vendo... Desculpa, Daniel, não estou conseguindo entender. Não entendo nada. Da delta. Vou tirar meu fone. Tá. Tá melhor? Melhorou. Alô? Sim. Melhorou, sim. Melhorou muito. Ótimo. Uhum. Alô? Oi. Sim. Pode falar, Daniel. Alô? Oi, alô. Tá pra me ouvir melhor agora? Sim, pode falar. Só um comentário sobre esse delta, né? Que é interessante ver a forma como Jesus já enxergava, né?
Sim. Não estava só nas palavras dele, mas ele conseguia ler. Isso desmontava eles por completo, né? Porque eles falavam uma coisa, mas a gente eles ficavam errados, eles não queriam falar aquilo, mas na verdade não é a intenção. E aquilo desarmava eles de um jeito que era incrível. Só desculpa. Deu pra entender, mais ou menos? Alguém conseguiu entender aí, gente? Pra mim foi meio, assim, ficou meio vago, por causa talvez do som externo, alguma coisa assim. É muito barulho. Né? É muito barulho. Ó, o seguinte, eu vou só ouvir porque eu tô na rua e passa muito carro. Ah, bom. Então, mas pelo que eu entendi mais ou menos do que o Daniel falou, Daniel me corrige se eu estiver errado, Jesus ele percebia, né, a intenção de cada um deles lá, né? Ele sabia, né, que tinha muitas situações ali da pessoa falar uma coisa, mas o procedimento não ser condizente, né, com aquilo que ela estava falando. É verdade. Ô, Thaís. Sim. Exatamente isso. Só um comentário. Sim. A própria anatomia do corpo, ela fala, sem a gente precisar abrir a boca, sobre esse delta, né? Porque algumas pessoas não conseguem perceber, mas outras conseguem ler a motivação, a intenção, o desejo da outra pessoa. Sim, sim. Tem cursos que você faz para você exatamente controlar isso, para as pessoas não te lerem, né? Não ter essa capacidade de Sim. Muito bem observado, muito bem observado. É isso mesmo. E tem muitos líderes religiosos, e creio até que dentro do contexto aí de teologia, né, do seminário, creio que acontece muito isso, né? É interessante, gente, porque... Eles são ensinados, porque aí conforme eles vão pregando, né, entre aspas, aí eles vão percebendo o comportamento da pessoa. Exatamente. Aí ele vai focar naquele que está respondendo aquilo que ele está falando. Exatamente. Gente, dentro ainda dessa questão do delta, né, desejo, intenção e motivação, eu queria fazer um breve compartilhamento, né, de uma experiência que eu tive, né? Eu cheguei a fazer um curso de teologia, né? Mas não foi pelo seminário, né? Foi assim, tipo a distância, né? Com um dia de aula presencial por semana, né? E eu fiz durante um período de 4 anos esse curso de teologia e pude me aprofundar bastante, né, em várias passagens bíblicas aí e tal. E no final, né, quando a gente já está na reta final, prestes a se formar, por exemplo, a gente, dentro do contexto de didática de ensino, né, a gente tem que optar ou por preparar uma aula, como se fosse, né, escola bíblica, vamos dizer assim, né, ou preparar um sermão, né, como se tivesse ministrando durante um culto, por exemplo. Como eu, na época, já dava aula de informática, eu optei, né, pela aula, né, por estar preparando uma aula de escola bíblica, vamos dizer assim. E o que acontece? Eu tive o desejo de aproveitar essa oportunidade, e aí acabou acontecendo, né, o hexagrama. Eu vou explicar por quê. Eu tive desejo de
trabalhar em cima de uma temática, né? Só para vocês terem uma ideia, dentro de um contexto de sistema, eu escolhi como texto base, quem está acostumado já, né? Quem já decorou, vai conseguir sentir mais ou menos o drama. Eu escolhi como texto base Isaías 45:7. E o tema era, né? Deus criou o bem e o mal. Mas assim, eu nem consegui concluir a primeira frase. Quando eu fiz o compartilhar do texto base, eu já fui interrompido pela pessoa que estava ministrando, né? A aula de didática, vamos dizer assim. Como se diz, vê se esse tipo de conteúdo, né? Tem a ver com algo saudável para uma escola bíblica e coisa e tal. Então, dentro daquilo que eu preparei, me dediquei, né? E tinha umas referências bíblicas que embasava, né, esse assunto e tal. Eu fui barrado no começo da aula, né? Simplesmente a pessoa que estava ministrando, né, a aula de didática de ensino, e creio talvez pelo fato de eu ser sobrinho do pastor que estava cedendo o espaço para que o curso fosse realizado, vamos dizer assim, eu milagrosamente recebi uma segunda chance. Fui privilegiado com uma segunda chance, coisa que ninguém mais teve, né? Uau! E aí eu fui muito bem orientado tanto pela professora quanto pelo meu próprio tio pastor a preparar uma aula, né? Que fosse de acordo, né, com aquilo que queriam ouvir, vamos dizer assim, né? É assim mesmo. E aí, o que acontece? Eu acabei preparando uma outra aula falando sobre fé, né? Inclusive com uma canção do sistema, né, que trata do assunto e coisa e tal. Então, a verdade que eu queria aproveitar a oportunidade e sabia que não teria essa oportunidade, fui tupetudo, né? Mas só porque você é sobrinho do pastor, você acha que vai poder chegar aqui, vai falar a verdade, vai, né, desviar todo mundo do sistema? Alô? Né? Então fui borrado quando me deram a oportunidade de falar a verdade, né? Aí eu preparei um enganare, compartilhei o enganare com o pessoal, todo mundo amou, me aplaudiu. Tá, gente, então é tenso. Olha a dualidade, né? Me barraram quando eu fui compartilhar a verdade, tudo assim, preparado com cuidado, né? No sentido de trazer um esclarecimento e tal. E depois eu acabei tendo que partir para um outro lado que não era a minha intenção, mas era aquilo que agradava o pessoal, né? Então, eu tive essa experiência. Na ocasião, eu ainda não tinha muita noção do conceito de dualidade. Hoje eu entendo perfeitamente o que aconteceu, né? E aí, se tem gente que acha que a gente está exagerando, é porque ainda não se deparou com certas situações, né? Bom, dando continuidade aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Não, foi ótima essa sua colocação. Bom, gente, Jesus, ele continua, né, dizendo que, conforme está escrito lá em João 10, né, entrando agora no contexto aí dos dois caminhos, vamos dizer assim, que ele é o Dalet, a porta, né, a quarta letra do alfabeto hebraico,
o pictograma porta, né? Pictograma. Aqui ele vai falar dos dois caminhos, que na verdade a gente aprendeu que não existe dois, né? Não. Que na verdade é um só. E o que muda é o sentido, né? Tem o sentido daqueles que estão caminhando para o caminho multidão, largo, né? O caminho largo, para porta larga, vamos dizer assim, né? E o caminho estreito, na verdade, é a contramão, né, desse caminho largo. Como aprendemos num dos Revelare de um grau, né, que acabou se tornando, né, um vídeo subdividido, vamos dizer assim, né? Então, Jesus falando aqui, né, que ele é a porta, né? E ele está se apresentando como o Messias das 12 tribos, vindo de Arudá, né, da tribo de Judá, e o tetragrama mais a porta Dalet, na tribo de Judá, corresponde aí, né, no caso, a Yod, mão, Re, furo, né, furo na mão, o Vav é o prego, e o outro Re é o outro furo, vamos dizer assim, né? Então, duas mãos furadas, né, dois pregos. Então é interessante que e um prego no pé. No nome do Criador, né, a gente vê essa correspondência aí, né? As mãos pregadas na cruz, né, furadas com prego. O nome da tribo, né, de Judá é o Yah mais o Dalet, a porta, a entrada. E aí, né, a gente vê na continuação aí que a porta é estreita e esse estreito diz respeito à morte, martírio, né? Então, se alguém quer seguir esse caminho e ainda tem medo da morte, vai encontrar muita dificuldade, né? Mas muita dificuldade mesmo. E aí, né, ele continua, o nome do Messias, aqui é a explicação do professor Akel, né, a respeito desse contexto aí do caminho largo e do caminho estreito. O nome do Messias é Yod He Vav He, né, Yod He Vav Shin e Yan, né, Yod mão, Re furo, Vav prego, aí a gente tem o Shin aqui de dente e o Yan de olho, né? Ele é a lei, olho por olho, dente por dente, né? Que seria, agora você pode entender o que os sábios entenderam ao olhar para a cruz e ver, né, o Yah e o significado diante deles, né? Então, no caminho largo estão os pregadores falsos. Eles parecem ovelhas, mas na verdade são os lobos, né? Os devoradores. Ô, Altair. Sim. Então, na verdade, essa culpa maior carregam porque eles sabem que eles são falsos, que eles pregam muitas vezes a mentira. A gente coloca, então, pode falar que essa responsabilidade maior é daquele que conduz, porque quem está sendo conduzido só está aberto para aquela verdade. Né? Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. E assim, eu acredito, né,
Eu acredito que entre a liderança, tanto tem aqueles que sabem, né? Sabem, inclusive, que não haverá sofrimento por toda a eternidade, né? Se conhece a verdade, sabe que simplesmente deixará de existir, vamos dizer assim, né? E eu creio também que tem líderes religiosos que ainda não têm um conhecimento aprofundado dessa verdade, simplesmente passam adiante aquilo que aprenderam no curso de teologia, vamos dizer assim, né? Tanto que a gente tem visto que tem tido despertamento por parte de liderança também, né? Tem acontecido de pastores e pastoras e outros tipos aí de liderança, por exemplo, se afastar desse contexto de engano, vamos dizer assim, né? Então, eu até diria também, para complementar o que Gil falou, né? Que isso é uma questão também de ego, né? Sim. Ego. O ego prevalece, o diabo, né? Do ego prevalece. E aí deixam, enquanto eles estão com o ego prevalecendo na vida deles, eles estão com véu no rosto, né? Sim. Impedindo eles de ver a verdade. Sim. Verdade. A maioria é ego. Exato. E também incluindo os judeus, né? Que vivem lá em Israel, né? Sim. Eles não querem dar o braço a torcer. Então, ego. Então, essa liderança e assim, né? Aqueles que não são líderes, mas exercem influência aí também, né? De forma negativa, tal. A gente vai ver aqui agora, né? Dentro do contexto de árvores boas e árvores más, né? Jesus vai falar aqui também a respeito dos falsos profetas, né? Comparando eles a árvores que dão maus frutos, né? Então, ele diz, né? Eles são árvores do mal que serão cortadas e lançadas no fogo Sheol, né? Inferno, rehologramação. No caminho largo, todos me dizem, Senhor, Senhor, mas só entrará no reino quem faz o bem, né? Isso daí se harmoniza com aquilo que tá escrito lá em João, capítulo 5, verso 29, né? Eu tenho esse texto, ele tem falado muito comigo, né? Porque tanto em Mateus 7, 21 quanto em João 5, 29, o próprio Jesus deixa claro que a salvação não depende de aceitá-lo ou deixar de aceitá-lo, vamos dizer assim, né? Mas tem a ver com quem faz o bem, tem a ver com pessoas que produzem bons frutos, e aí tem a ver com caráter, né? Tem a ver com a pessoa ter um bom caráter, vamos dizer assim, né? Essa é a questão decisiva para salvação, independente de crença. Dependendo de igreja, de religião. Sim, né? Sim. Quase todos do caminho largo me dirão, no dia do juízo, Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, mas eu lhes direi, na cara, não reconheço vocês, saiam daqui vocês que fazem o mal usando meu nome. Mas que tipo de mal
né? Justamente o que a Ju falou, né? Tanto o pregar no nome de Jesus, quanto expulsar demônios e realizar curas, na verdade é em nome do ego deles, né? Que eles estão fazendo isso. Ou seja, no sentido de exaltar a eles mesmos, né? Tipo, eu fiz, eu preguei, eu expulsei demônio, eu realizei cura, né? Então, o mal aqui claramente, né, associado com o ego. Aí é por cima. E outra coisa. Sim. Fala, Ju. E outro detalhe também. Se fosse algo positivo, né, essa questão de fazer em meu nome, não, como é que é? Em seu nome, muitos né? Muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, não fiz isso, não fiz acontecer, né? Não curei, né? Não ressuscitei mortos e tal. Mas isso aí é feito, um homem tornando o cérebro seu próprio nome. Sim. Exatamente. Entendeu? Não exaltando o Criador, mas exaltando a si próprio. Exatamente. A gente vai ver vários exemplos aí, né? Perfeito. De pastores, né? Que estão olhando apenas o seu ego, né? E fazendo obras, edificação própria. É verdade. Sua própria edificação. Sim. Entendeu? Sim. O Criador, ele não divide a glória dele, né? Sim. Ele não divide. É verdade. Então, por isso que ele vem tratar e vai dizer, não conheço vocês. Perfeito. Né? Perfeito. Mas você ia falar alguma coisa? Fala muito. Eles estão tomando o lugar do Criador, né? Sim. Exatamente. Estão trazendo para eles, eu não fiz, né? Eu. Quer dizer, a própria pessoa, não. Nós não fazemos nada, mas o Senhor faz através de nós. Exato, Ele através de nós. Exatamente. Perfeito. Bom, gente, quem me ouvir hoje... Vai lá. Quem me ouvir hoje e praticar o que ensino como verdade, é como uma casa sobre a rocha. Pode vir o crivo que vier, estará firme, né? Firme. A gente vê na maioria das traduções aí o crivo associado à tempestade, vamos dizer assim, né? Mas quem me ouvir hoje e ignorar a verdade, fizeram sua casa sobre areia, e quando vier o mal, cairão. Olha que interessante. Ali, na primeira situação de casa na rocha, é crivo. E aqui, na situação de casa na areia, é mal. Qual a diferença? Exato. Aí, gente, ó, eu vou falar bem verdade para vocês. Eu praticamente estou me atentando para essa diferença agora, porque se a gente for ver na maioria das versões, né, da BS, tanto num caso quanto no outro tem a ver com tempestade, né? Agora, para a gente entender a diferença, né, entre crivo no primeiro caso, da casa construída sobre a rocha, e o mal, nesse segundo caso, da casa construída sobre a areia, para a gente entender essa diferença, a gente tem que levar em consideração o seguinte. No primeiro caso, de casa construída na rocha tal, a pessoa, ela vai ser submetida a provas, né? Ela vai ser submetida a provas, ela vai ter a fé dela provada, e é importante que ela seja provada e aprovada, né? E aí nesse sentido, né, a gente atribui a expressão crivo, né, no sentido de
a pessoa ser provada. Agora, nesse caso aqui, nesse segundo caso de casa na areia, já demonstra que a pessoa está fora do contexto, vamos dizer assim, no sentido de, né? A gente pode pensar, mas peraí, construir castelinho de areia, vamos supor, né? Para vir ao chão, vamos dizer assim, não precisa nem de tempestade, né? Um castelo de areia, ele é destruído com facilidade, vamos dizer assim. E outra, para você construir e edificar uma casa sobre a rocha, você não pode fazer essa casa de qualquer jeito, né? Você vai construir com todo esmero, com entendimento e coisa e tal. Agora, a casa na areia não tem precisão, né? Como diz o outro, não tem muita dificuldade de estar fazendo isso. Então, aqui eu enxergo também um certo comodismo por parte daquele que construiu a sua casa sobre a areia, né? E aqui a pessoa ela acaba não resistindo, né? Quando tiver situação de tempestade, porque ela não vai suportar, né? Porque ela se baseou, né, nas próprias condições dela. Ela procurou agir de acordo com a própria vontade dela, vamos dizer assim, né? Então, o mal aqui tem a ver com o ego, né? Como a gente viu no contexto lá da árvore que dá mau fruto, né? Que se exalta usando o nome do Criador, usando o nome do Messias, né? Vamos dizer assim. E aqui continua naquele mesmo contexto, né? Da pessoa querer comodidade, querer facilidade, né? E não querer se submeter muitas vezes. Então é interessante esse contexto, né? De crivo no sentido de casa construída sobre a rocha e mal, ego, no sentido de casa construída sobre a areia, né? Porque aqui os dois praticam, mas um pratica a verdade e o outro não, hein? Exato, perfeito. E não só isso, viu, Gil? Às vezes a pessoa até tem intenção de praticar a verdade, mas não quer pagar o preço. Pagar o preço de ser perseguido, de ser odiado, né? De ser caluniado. E aí acaba, né? Acaba pegando atalhos que levarão para a ruína. Ao terminar o ensino, né, caminhando aí para o final, a multidão se admirou porque ensinava sem medo. Professor, Então, tá aí. sim? Professor, só uma coisa. Sim. Essa questão também de edificação na areia é também um viver místico, né? Sim. Viver místico, de mãos para cima, né? Tipo ilusão. Viver horizontal, exatamente. Major. É um viver vertical, né? Vertical, isso. Dá mais importância ao viver vertical e esquecer o horizontal. Exatamente. E na verdade, tudo tem que ter equilíbrio, né? Perfeito. Quando a gente edificação na rocha, é a gente buscar equilíbrio. Sim. Né? Nem 8 nem 80. Nem você se voltar para o vertical totalmente, esquecer do horizontal, e nem se voltar para o horizontal achando que é você que é bom. Sim, perfeito. Né? O seu próprio mérito. Então isso aí é uma falha, isso aí é construir a casa na areia, né? Ótima contribuição. Verdade. Maravilha.
Alguém quer compartilhar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Henrique. Bom, gente, então, vemos no finalzinho do sermão aí, né? A multidão admirada, né? Porque Jesus ensinava, falava a verdade, cutucava a ferida, sem medo do que pudesse acontecer, vamos dizer assim, né? Mesmo cercado por religiosos e políticos, soldados, enfrentou a tradição, né? E precisamos agir do mesmo modo, vamos dizer assim, né? E pregou absolutamente contra tudo o que eles tinham aprendido errado. Então, gente, esse é o final do capítulo 7, é o final do primeiro ensino, né? O ensino público de Jesus Cristo. E se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, do contrário, a gente vai estar encerrando por hoje. E vai continuar com o capítulo 8. Tá bem. Ok, gente? Alguma dúvida? Nenhuma. Não, tudo bem, professor. Bom, gente, então, por hora é só, né? Maria, você vai... Oi, meu amor. Então, por hora é só. Continuaremos na sexta-feira com o capítulo 8 de Mateus. Ok? Então, para quem vai se encontrar no Team Link até daqui a pouquinho, para quem não vai estar conosco no outro aplicativo, até sexta-feira, né? Antes até a hora da aula, quem for assistir, né? Ai, eu vou ficar com saudade. Tchau, gente. Tchau, meu amor. Tchau, Ju. Tchau, professor. Maria. Obrigada. Tchau.